Graça e paz, amada igreja. Nosso Deus é bom. Em todo tempo, nosso Deus é bom. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Claro que nós estamos felizes. Todo aquele que tem Jesus é feliz, é verdadeiramente feliz. E que bom que você está aí, para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Que bom que você soube escolher a melhor parte. E a melhor parte sempre estará em ouvir e ouvir a voz do Senhor. E sabe, igreja, eu creio em espírito que esta é uma noite que muito o Senhor quer nos ensinar. Muito o Senhor quer nos revelar de forma íntima e profunda ao nosso coração. Você crê nisso? Então, se você ainda não compartilhou este culto, ainda dá tempo de você compartilhar com alguém, querido. Compartilha. Eu estou a semana inteira numa grande expectativa para entregar essa palavra para a igreja. E eu tenho alguns recadinhos para te dar. Eu vou te dar esses recadinhos agora e no final do culto eu vou repetir novamente antes da gente iniciar, tá bom? A palavra. 2 recados muito importantes, coisas boas. O Senhor fará conosco. Tem coisa boa de Deus para nós essa semana. Primeiro, amanhã, homens. Amanhã tem culto, um culto especial para você. Eu creio que tem uma palavra de Deus, que vai vir do trono de Deus, especialmente ao teu coração. Então, se você é homem, ouça este culto amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Nós esperamos você e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Um outro recado que eu quero dar para você é que vai fazer mais ou menos umas 2 semanas, Deus tem trabalhado ao meu coração. Deus tem colocado um projeto no meu coração. E eu confesso para você que eu até resisti um pouquinho, porque para quem me conhece, para quem anda comigo mais perto, sabe que eu não sou muito dessa coisa de internet, de via online, enfim. Mas o Senhor colocou forte no meu coração que eu deveria fazer uma live durante 4 dias, específico 4 dias, de segunda a quinta-feira, todos os dias, às 10 horas da noite. E nós vamos falar com 2 temas, adoração e libertação. Segunda, terça e quarta, nós vamos falar sobre adoração. E apenas na quinta-feira, nós vamos falar sobre libertação. Por quê? Porque você vai entender que o maior fruto da adoração é a transformação. O maior fruto da nossa adoração a Deus tem que gerar libertação, tem que gerar transformação. Por isso nós vamos começar com adoração, mas nós vamos terminar com libertação. E o que Deus tem falado ao meu coração é que vai haver um grande romper num divisor de águas, algo muito profundo. Deus fará durante esses 4 dias de adoração. E eu quero te convidar a estar conosco às 10 horas da noite. Não é só para mulheres. Olha que coisa boa. Você, homem, está muito convidado também a estar conosco, a participar conosco dessa live. Porque a adoração é praga de todo mundo. Amém? A adoração é algo que todos nós devemos estar atentos, todos nós devemos estar se envolvendo com isso, com essa adoração que Deus tanto nos pede para a glória dEle. Todos nós temos o mesmo chamado em relação à adoração. A palavra diz que esta é a hora, e a hora é essa, que o próprio Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores. E você vai entender o porquê Deus me deu esse tema. Amém? Então eu conto com você às 10 horas da noite. Tá bom? Fica ligado lá, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Você é o nosso convidado. Bem, agora sim, vamos continuar ao nosso culto, que Deus tem coisa boa para fazer aqui conosco. Essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra profética. É uma palavra muito profética para a igreja dos últimos dias. Para mim e para você. Para este tempo atual. E o que Deus colocou no meu coração é que eu vou dividir essa palavra. Então nós vamos fazer a parte A e vai ter a parte B. Então hoje vai ser nos braços do Pai, parte A. Mas nós vamos terminar essa palavra
domingo que vem, que nós vamos fazer Nos Braços do Pai, parte B. Amém? Então vamos lá. Fecha teus olhos, que Deus tem coisa boa para mim e para você. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Adorado, desejado é o teu nome no meio de nós. Pai, há um clamor no meu coração para escuto. Aviva-nos. Aviva-nos, Espírito Santo. Desperta-nos, Espírito Santo. E gera as mudanças que cada um de nós tanto precisamos. Porque a tua palavra nos ensina que uma verdadeira vida com Deus, ela precisa ser acompanhada de verdadeiras mudanças, segundo o seu padrão, segundo a sua vontade, que é tão boa, que é tão perfeita e que é tão agradável. Santo Deus, por isso a minha oração para esta noite é que o Senhor invada com a tua glória cada lar, cada casa, e gere esta noite, não por força, mas pelo teu Espírito, todas as mudanças que cada um de nós precisamos ter. É para agora, Espírito Santo. Essa é a hora, Espírito Santo. Então, ora vem e aviva-nos, 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 Espírito Santo. E eu já te agradeço e te damos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Eu também. Então você vai fazer algo. Você que estiver perto de alguém aí, você vai chacoalhar essa pessoa. Se você estiver sozinho, você vai falar isso para você mesmo. Você vai dizer assim: esteja atento, porque o Espírito Santo, esta noite, tem algo para te ensinar, para te revelar, de forma íntima e profunda, ao teu coração. Aleluia, aleluia, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Bem, eu tenho uma pergunta para fazer para você. E a pergunta para mim, para você esta noite é: você tem fome e sede de quê? Qual tem sido a tua fome? Qual tem sido a tua sede? Então eu quero te convidar a abrir a palavra lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Vai lá. Você entendeu, né? Nós vamos começar este culto neste domingo, vamos terminar apenas domingo que vem, tá bom? Essa palavra será dividida em duas partes. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz a palavra. Bem-aventurados, ou seja, feliz, mais do que feliz, são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que versículo maravilhoso, igreja. Sabe, eu não sei se você já estudou esse versículo, mas esse versículo, ele está inserido no contexto do Sermão da Montanha, aonde Jesus está ensinando aos seus discípulos de perto, um discipulado muito profundo e íntimo àqueles que são seus. E aqui a Bíblia nos deixa muito claro no versículo 6, aonde nos diz assim:
que todo aquele que tiver fome e sede de justiça, ou seja, todo aquele que tiver fome e sede de fazer a vontade do Senhor, de cumprir os seus mandamentos, de andar segundo o padrão de Deus, esses serão fartos. Ou seja, esses serão satisfeitos. Olha que coisa extraordinária. Comerão em abundância. Comerão em abundância. Está escrito. E a Bíblia não mente, pelo contrário, ela é fiel. A palavra do Senhor diz que pode tudo passar, mas a única coisa que permanecerá viva e fiel é a palavra do Senhor. E está escrito que todo aquele que tem fome e sede de fazer a vontade do Senhor, esses comerão do melhor desta terra, esses comerão em abundância, serão fartos, serão mais do que felizes. Que coisa extraordinária! Mas nós precisamos entender de forma mais profunda este versículo 6. O que é isso? O que é comer em abundância? O que é realmente ser farto na presença desse Deus? E quando Deus me levou a esse versículo, Deus também me levou a um outro versículo. E o Espírito Santo, esta noite, quer nos levar até uma parábola. A parábola do filho pródigo. E você vai ver que através da parábola do filho pródigo, nós vamos conseguir compreender de uma forma muito mais profunda, Mateus capítulo 5, versículo 6. O que é de fato ter fome e sede de justiça. O que é de fato ser farto, ter em abundância. E eu queria te convidar a ir até lá. Nós vamos fazer a leitura da parábola do filho pródigo. Uma parábola muito conhecida no meio de nós. Eu creio que todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dificilmente não conhecem essa parábola, não é mesmo? A parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida no meio da igreja. Porém, eu creio, ainda muito pouco revelada no nosso coração. E Deus quer revelar algo aqui para mim e para você, não só nesse domingo, mas domingo que vem também. Bem, se você não conhece essa parábola ela fala de um pai que tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. E é interessante que nós sabemos que no reino de Deus há 2 tipos de filho. O filho maduro, que é o filho ruios, e o filho imaturo, que é o filho tecnou, teologicamente falando. Nós sabemos que no reino de Deus há 2 tipos de filho. O maduro, que é o ruios, e o imaturo, que é o tecnol. E sabe, quando nós olhamos para esses 2 filhos, no contexto dessa parábola, tanto o filho mais velho, quanto o filho mais novo, por um bom tempo, permaneceram imaturos na presença de Deus. Até que um dia, um desses filhos desejou o amadurecimento. E glória a Deus por isso. Porque ele desejou o amadurecimento, ele passou de imaturo para maduro. Igreja, nós precisamos compreender algo esta noite sobre o amadurecimento. O quão essencial é isso para nós. O quão fundamental é isso para nós na nossa caminhada com Deus. Nós precisamos compreender, não só com o nosso intelecto, mas em espírito, que só no caminho do amadurecimento, só quando eu me torno um filho maduro, eu passo genuinamente a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Só no caminho do amadurecimento, eu verdadeiramente passo a desfrutar de planos maiores, de planos melhores, que Ele mesmo preparou para aqueles que o amam. Planos que são tão reais. A Bíblia diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal.
Para vos dar o quê? Para vos dar um futuro cheio de esperança, para vos dar um futuro além do que os nossos olhos já viram, além do que a nossa mente já compreendeu, além daquilo que o nosso coração já desejou. É real. Se tem algo que é real, são os planos de Deus para mim e para você. Mas nós precisamos compreender que esses planos só passam a ser verdadeiros na minha vida e na sua vida quando nós decidimos andar no caminho do amadurecimento, quando verdadeiramente nós nos tornamos filhos maduros. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor não vai dar nada àqueles que ainda estão imaturos. Deus não pode confiar nada àqueles que ainda são tão imaturos. Por isso, tão necessário o amadurecimento. Tão necessário o amadurecimento. Tão necessário o amadurecimento em mim e você. Porque grandes coisas o Senhor tem para mim e para você. Porque obras maiores, planos melhores o Senhor tem para mim e para você. E sabe o que é triste? Porque quando nós olhamos para a igreja dos últimos tempos, para a igreja da nossa geração, quando nós olhamos para esta igreja, a igreja global na terra, nós podemos ver que tantos filhos mais velhos, e aí eu não estou me referindo à idade, mas eu estou me referindo a tempo de conversão, tanto aqueles que têm muito tempo de conversão, como aqueles que têm ainda pouco tempo de conversão, na sua maioria, ainda permanecem tão imaturos, exatamente como os dois filhos da parábola do filho pródigo, que por um bom tempo, tanto o filho mais velho como o filho mais novo, permaneceram por um bom tempo imaturos. Quando nós olhamos para a igreja, neste tempo tão atual, nós não vemos um cenário tão diferente. Tanto aqueles que têm muito tempo de conversão, como aqueles que têm pouco tempo de conversão, na sua maioria, ainda permanecem imaturos na presença de Deus. E sabe que o Espírito Santo falou ao meu coração, lá no meu secreto, através dessa palavra, que este cenário precisa mudar. E que 2020 é o ano desse cenário mudar. 2020 é o ano dessa imaturidade não mais nos encontrar. 2020 é o ano de nós também desejarmos o amadurecimento, desejarmos dar um passo a mais, porque de fato grandes coisas o Senhor tem para nós. Porque é tão necessário o amadurecimento, porque é tão necessário esse cenário ser mudado no meio da igreja. Porque a estação que Deus tem para a igreja não é uma estação de escassez. Você vai ver, eu vou te provar na Bíblia, que a estação que Deus tem para a igreja é uma estação de grande abundância. E talvez você esteja me ouvindo agora, e talvez você tenha falado aí no teu secreto sozinho: ah, pastora, mas isso é loucura. Como é que você pode falar de grande abundância, se quando eu olho para o mundo e vejo o mundo em grande escassez? Você disse bem, querido, ou querida, o mundo está em escassez. O mundo. E a Bíblia me diz que a igreja, ela está inserida no mundo, mas ela não pertence ao mundo. De fato, a estação do mundo é uma estação escassa. Mas quem diz para você que a estação do reino de Deus tem a ver com a estação do mundo? Claro que não. Pelo contrário. Quando nós olhamos para Jeremias, o livro de Jeremias diz assim: bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor, porque esses serão como árvores plantadas junto às águas que jamais se acabarão. E ainda que tudo esteja escasso ao seu redor, todavia essa árvore florescerá, não deixará de dar fruto, e a sua folha permanecerá verde. Ah, igreja, você precisa compreender, não mais com o seu intelecto, mas em espírito, que nós estamos no tempo perfeito, que nós estamos no Kairós de Deus para muito prosperar.
para muitos sermos abençoados. Este é o tempo perfeito de Deus para nós, para que todos vejam que só em Deus nós podemos florescer, que só em Deus nós podemos dar frutos. As nossas folhas permanecem verdes mesmo que tudo possa parecer escasso. Mas nós precisamos compreender que o livro de Jeremias, esse versículo de Jeremias, é um versículo que aponta para os filhos maduros. Só os filhos maduros florescerão em tempos de escassez. Porque o tempo que Deus tem para a igreja não é escassez. A estação que Deus tem para a igreja não é uma estação de escassez. A estação que Deus tem para a igreja é uma estação de grande colheita, de grande abundância. Por isso nós precisamos desejar o amadurecimento. Por isso tão necessário mudar um cenário no meio de nós. Por isso tão necessário deixarmos a imaturidade para trás. Sabe por quê? Porque a imaturidade tem gerado grande escassez nos filhos do Senhor. Diga misericórdia. Você está entendendo? Por isso o Senhor nos leva à parábola do filho pródigo, porque nós precisamos compreender isso de uma forma muito mais profunda. E este domingo nós vamos falar apenas do filho mais novo. E domingo que vem nós vamos falar do filho mais velho. E você vai ver o quanto Deus tem a nos ensinar e nos revelar de forma muito íntima e profunda através desses dois filhos em relação à maturidade, para desfrutarmos da real estação que Deus tem para nós, uma estação de grande abundância. Então eu quero te convidar a ir lá na palavra, Lucas capítulo 15, vai lá. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 15, de 11 a 13. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ah, que Deus nos abençoe tremendamente, nos trazendo grandes ensinamentos e grande revelação ao nosso coração, em nome de Jesus. Bem, só abrindo um parênteses para você entender um pouquinho o contexto dessa parábola. Algumas curiosidades que talvez você não saiba. Na morte de um pai, a lei judaica, ela dividia a herança do pai assim: 1/3 dos bens para o filho mais novo e 2/3 do bem para os filhos mais velhos. E a lei judaica também, ela permitia que todo pai judeu, ele poderia abrir mão dos seus bens também antes da sua morte. Amém? Se você não sabe, fica aí essa curiosidade. Então vamos lá, vamos entender então aqui. A Bíblia diz então que havia um pai com 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. E a Bíblia diz que esse filho mais novo então, ele chega até o pai e pede a sua parte. Dá-me a minha herança. A Bíblia diz que esse filho então, ele vai até o pai, pede a sua parte, para que ele pudesse o quê? Curtir, para que ele pudesse desfrutar da sua herança. Porém com um detalhe que talvez possa ser muito despercebido ao nosso coração, mas que Deus nos deixou aqui na Bíblia, para mim e para você. Um filho que chegou no pai e pediu: dá-me a minha herança, que decidiu pegar a sua parte para curtir, para que ele pudesse desfrutar, porém com um detalhe: longe da presença. Um filho que desejou desfrutar das promessas, longe da presença. Sabe, igreja, infelizmente, quando nós olhamos para a atitude desse filho,
infelizmente, trazendo para a nossa geração, para os dias atuais, infelizmente, há uma geração dentro da igreja, exatamente com a mesma atitude desse filho na presença do Pai. Há uma geração dentro da igreja que também tem desejado desfrutar das bênçãos do Senhor, desfrutar das promessas do Senhor. E não há problema nenhum, não há problema em desfrutar das bênçãos e das promessas do Senhor, até porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O problema não está em desfrutar, pelo contrário, nós devemos desfrutar. O problema é que há uma geração de filhos de Deus dentro da igreja, que muito desejam ser abençoados, porém, longe da presença. Há uma geração de filhos que muito têm desejado curtir as promessas do Senhor, a herança do Senhor, longe da presença. Ou seja, há uma geração que infelizmente querem as bênçãos, mas não querem se relacionar com a presença. Querem as bênçãos, porém sem se relacionar com a vontade de Deus. Você está entendendo? Como pode? Não há possibilidade em nós nos relacionarmos, em desfrutarmos das bênçãos de Deus, sem se relacionar com a presença, sem se relacionar com a vontade do Pai para com as nossas vidas. E o maior problema disso é que há muitos filhos de Deus na nossa geração que têm se esquecido completamente que a presença, ela é infinitamente maior e melhor do que qualquer bênção que o Senhor pode te dar nessa terra. Que é só na presença que nós passamos a ser verdadeiramente completos. Que é só na presença que nós passamos a ser verdadeiramente fartos. Que é só na presença que nós passamos a ser verdadeiramente mais do que felizes. Mais do que feliz. Uma geração de filhos de Deus que de fato querem muito ser abençoados. Querem ser abençoados na sua saúde, querem ser abençoados na sua finança, querem ser abençoados no seu emprego, querem que a sua geração seja abençoada, querem que seus lares sejam abençoados, porém não querem ter compromisso com os princípios de Deus. Tem desejado que o Senhor os abençoe, mas não tem desejado se relacionar com a presença, não tem desejado se relacionar com a vontade daquele que nos enviou. Sabe quantos filhos de Deus que mesmo inseridos numa igreja, mas que ainda não vivem a palavra, que têm desprezado os princípios do Senhor e sem perceber tem zombado de Deus, que sem perceber tem tido uma vida paralela à de Deus. Você sabe o que é ter uma vida paralela? Mesmo inserido dentro da casa do Senhor, quantos filhos de Deus têm caminhado segundo o seu querer e não segundo o querer de Deus? Quantos? Uma geração de filhos que tem desejado o título de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, as vestes de Deus, as autoridades de Deus, a autoridade de Deus, mas que pouco querem se relacionar com a presença de Deus, que pouco querem se relacionar com a vontade de Deus. Quantos assim? Quantos filhos de Deus na nossa geração que só estão de corpo presente na presença de Deus, exatamente como aquele filho pródigo ficou. Aquele filho pródigo, por um bom tempo, ele estava apenas de corpo presente na presença do Pai. Você sabe o que é estar de corpo presente na presença do Pai? Só de corpo presente. É quando nós insistimos em andar segundo o nosso querer, segundo o nosso jeito, e não segundo o querer de Deus. Todas as vezes que o nosso querer prevalece
e o de Deus fica para trás. Nós passamos a estar apenas de corpo presente na presença do Senhor. Quantos agindo da mesma forma que esse filho mais novo nessa parábola? Quantos agindo na mesma insensatez que o filho pródigo andou diante do pai? Com a mesma insensatez, com a mesma loucura, se estribando no seu próprio entendimento. Aquele filho pródigo, ele se estribou no seu próprio entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você: nem sempre o nosso querer é o querer de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que enganoso, e enganoso mais do que tudo, é o nosso coração. Quantos andando com a mesma insensatez, com a mesma loucura, diante da presença de Deus? Quantos filhos de Deus sendo dirigidos pelos desejos da sua alma, apenas pelas suas emoções? Exatamente como aquele filho pródigo. Quando nós olhamos para esse filho, foi um filho que só estava de corpo presente na presença do pai, e foi um filho que ele se permitiu ser dirigido apenas pelas suas emoções. Eu quero dizer para você que as nossas emoções nos levam para longe da presença. Todas as vezes que nós somos dirigidos pelo nosso querer e não pelo querer de Deus, automaticamente nós passamos a estar longe da presença. E as nossas emoções geram destruição. Sabe por quê, querido? Porque Deus não nos criou para sermos guiados e dirigidos pela nossa alma. Por isso Ele nos deixou um espírito. Nós somos criados para ser dirigidos pelo espírito e não pelas nossas emoções. E o pior, quando somos dirigidos pelas nossas emoções, não só perdemos o respaldo de sermos abençoados por Deus, mas nós perdemos o respaldo da proteção de Deus. E quando o Senhor me falou isso, eu falei: Santo Deus, isso é forte. Todas as vezes que nós somos guiados pelas nossas emoções, nós perdemos o respaldo da proteção de Deus. É como uma casa sem teto. Nós precisamos compreender que nenhuma bênção na nossa vida é capaz de ser sustentada por si só. Pelo contrário, para que toda bênção na tua vida seja sustentada e multiplicada, ela precisa estar todos os dias, continuamente ligada na fonte, ligada na presença. Porque está escrito que em vão se torna todo o nosso esforço, se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver guardando. E a Bíblia diz que havia um filho que desejou desfrutar da herança, porém longe da presença. E por conta disso, sem ele perceber, ele perde o respaldo, não só de ser abençoado, mas o respaldo também da proteção do Pai para com a vida dele. Você está entendendo? E olha o que acontece. Olha o que acontece. Quando nós desejamos as bênçãos, mas sem se relacionar com a presença, sem se relacionar com a vontade. Olha o que acontece no versículo 14 a 16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Santo Deus! E ninguém lhe dava nada. Meu Deus! Você prestou atenção no que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia diz que aquele filho, por estar longe da presença, ele passa a padecer necessidades básicas.
com aquilo que há de comer, com o de vestir, com a moradia, coisas básicas. Que o Senhor deixa muito claro na Bíblia que essas, Ele faz questão dEle mesmo cuidar de nós. Porque nós temos mais valor do que os pássaros do céu. Um filho que tinha tudo, porque ele tinha a presença, mas que não compreendeu isso. E que agora começa a padecer necessidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos filhos de Deus na nossa geração se encontram exatamente assim? Quantos filhos de Deus hoje estão padecendo em necessidades básicas? E estão acreditando que isso tem a ver com Deus. Não tem. Mas isso é fruto de uma imaturidade. Quantos filhos de Deus padecendo necessidades básicas, como se a mão do Senhor estivesse encolhida, como se os ouvidos de Deus estivessem fechados. Eu digo a você, não estão, mas são as nossas iniquidades que tem gerado escassez no meio do povo de Deus. É a nossa imaturidade que tem impedido uma grande chuva de chegar até nós, uma grande abundância de chegar até nós, porque o nosso Deus não mente. Santo Deus, olha o que a imaturidade faz. Olha o que a imaturidade faz. A imaturidade te faz padecer. A imaturidade traz vergonha. Vergonha. Não só emocionalmente falando, mas espiritualmente falando. Porque quando eu li esse versículo, o Senhor me mostrou. Quando a Bíblia diz que não só ele começa a padecer necessidades básicas, mas a Bíblia também diz que aquele filho começa a desejar comer comida de porcos. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer o que é uma lavagem. Eu conheço. Você sabe o que é lavagem? Você sabe o que é comida de porco? É resto, é sobra. Já parou para pensar num filho que passou a desejar comer comida de porco? Sabe o que Deus mostrou para mim? Que o fato de quando aquele filho passa a desejar comida de porco, isso tem a ver com a vida espiritual de muitos na nossa geração. Isso aponta para a vida espiritual de muitos na nossa geração. Como assim, pastora? Quantos na nossa geração deixaram de se assentar à mesa do Pai e hoje estão comendo migalhas, sobras de Satanás? Por quê? Fruto de imaturidade. Fruto de imaturidade. A imaturidade faz padecer, mas também traz vergonha espiritual. Quantos da nossa geração deixaram de se assentar à mesa? Porque a mesa, essa mesa, ela é real e ela já está posta. Há uma mesa para mim, para você, em abundância. Mas quantos não estão se assentando nela e hoje comem das migalhas de resto? Isso é muito sério, igreja. É muito sério. Por que isso? Por que aquele filho chegou a esse ponto? Por que muitos filhos da nossa geração estão no mesmo ponto que esse filho pródigo chegou? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração amantes de si mesmo. Porque nós estamos vivendo
Uma geração tão obstinada, com um coração obstinado. Não obstinado em fazer a vontade de Deus. Não obstinado em agradar a Deus acima de si mesmo. Mas infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de filhos com um coração obstinado. Mas obstinado em fazer a sua própria vontade. Obstinado no seu próprio querer. Quando eu olho para esse filho, eu vejo uma geração amante de si mesmo. Exatamente o que está acontecendo na nossa geração. Com um coração tão obstinado. Não em agradar a Deus, mas em apenas fazer o seu querer. Isso é muito sério. E esse é o tempo desse cenário ser mudado no meio de nós, igreja. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Porque a estação que Deus tem para nós, você acreditando ou não, eu estou te dizendo fielmente, em espírito, é uma estação de grande abundância. Nós precisamos mudar. Sabe, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele filho que teve uma atitude tão errada, que foi dirigido pelas suas emoções, que chegou num fundo de poço, mas houve um dia que a Bíblia diz que aquele filho caiu em si. E glória a Deus por esse cair em si. E Deus tem falado comigo desde o dia 1 de janeiro. Que 2020 é o ano que a noiva, que a igreja precisa cair em si. Porque é através desse cair em si que um genuíno, extraordinário avivamento virá. 2020 é o ano do avivamento. Você acreditando ou não, é o ano do avivamento. Mas tão necessário que a noiva deixe de ser obstinada nela mesma, deixe de ser amante de si mesmo e caia em si. Nós precisamos cair em si. Nós precisamos cair em si. Para que o amadurecimento seja real no meio de nós. Para que verdadeiramente possamos desfrutar daquilo que é de Deus para nós. Ainda este ano. Para mostrar para o mundo que Deus não precisa da estação do mundo para nos abençoar. Porque Ele é Deus. Que Deus não precisa de uma porta para nos abençoar. Que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para te abençoar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. É aquele que criou céu e terra. É aquele que tem um governo sobre tudo e sobre todos. Mas nós precisamos cair em si. Nós precisamos de maturidade. E aí Deus falou assim no meu secreto. Você vai ver até o final dessa palavra. Senhor, filha, este é um ano que uma geração nos 4 cantos da terra vai começar a cair em si. E então haverá uma grande movimentação de céus e terra em favor dessa geração. Porque 2020 é o ano de um grande avivamento. Mas nós precisamos cair em si. Agora preste muita atenção no que é esse cair em si. Quando Deus mostrou isso, querido, eu fiquei tão estremecida na presença de Deus. Por isso nós vamos fazer esse culto em 2 cultos. Porque tem muita coisa e nós precisamos digerir isso muito bem.
Olha o que é esse cair em si. Porque a gente tem visto uma geração que está tão no alto engano e que não está entendendo nada do que realmente é avivamento. Do que realmente é um verdadeiro avivamento. Mas quando eu leio essa parábola do filho pródigo, eu posso ver o que é um genuíno avivamento. Quer saber o que é avivamento? Olha para essa parábola. Olha para o versículo 17, você vai compreender o que é avivamento, o que é verdadeiro avivamento, o que é realmente cair em si. Versículo 17. Gente, é de estremecer isso. Olha só. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Querido, nós precisamos entender algo aqui. Você sabe qual foi a primeira coisa que quando aquele filho caiu em si, ele lembrou? Qual foi a primeira coisa que quando aquele filho caiu em si, ele lembrou? Igreja, ele não lembrou das boas vestes que ele tinha quando ele estava perto da presença do pai. Ele não lembrou dos bens do pai. Ele não lembrou das bênçãos que ele tinha quando ele estava perto do pai. Ele não lembrou do conforto que ele tinha quando ele estava perto do pai. Ele não lembrou do prestígio que ele tinha quando ele estava perto do pai. Você sabe qual foi a primeira e única coisa que ele lembrou quando ele caiu em si? Ele lembrou da comida do pai. Mais do que a veste, mais do que o conforto, mais do que o prestígio. Ele lembrou da boa comida que ele tinha quando ele estava perto do pai. Ele lembrou que no pai ele tinha abundância de pão. Que coisa tremenda, Deus. O genuíno avivamento faz a gente ter uma nova fome. Muda a nossa fome. A fome daquele filho mudou. Até minutos atrás, ou dias atrás, a fome daquele filho era comer comida de porcos. Mas porque ele caiu em si, ele passou a ter um outro tipo de fome. Ele passou a desejar o quê? A comida do pai. Deixa eu falar uma coisa para você. É essa mesma fome. É essa mesma fome. E esse mesmo cair em si que houve nesse filho, que precisa ser gerado em mim e em você, na igreja dos últimos tempos, na nossa geração. Nós precisamos, mais do que a bênção, mais do que qualquer coisa que nós podemos usufruir na presença do Pai, nós precisamos se relacionar com a presença pela comida, pela palavra. Nós precisamos ter fome e sede da palavra, fome e sede de fazer a vontade do Pai, fome e sede de se relacionar com a presença, fome e sede de se relacionar com a vontade dEle, acima de qualquer coisa. Você está entendendo, igreja, que esse é o tempo da igreja voltar à essência. Nós precisamos voltar a se relacionar com a presença. Não pelo título, não pelo prestígio, não pelas bênçãos, mas pela palavra. Pela palavra, em fazer a vontade de Deus, em reconhecer que para onde eu irei, se só o Senhor tem tudo aquilo que eu preciso. Que só na tua palavra eu posso ser mais do que feliz. Que só na tua palavra eu sou realmente completo. Que coisa tremenda.
Sabe, quando eu olho para aquele filho, eu vejo duas coisas que fez aquele filho voltar. Não foi pelo título, não foi pelo prestígio, não foi pelas bênçãos, mas duas coisas que fez aquele filho voltar: a presença do pai e a comida do pai. A presença do pai e a comida do pai. Você está entendendo? Quando eu olho para a nossa geração, até mesmo na internet, de fato é muito bênção, mais um instrumento na nossa mão para que a gente possa abençoar. Mas nem tudo que tem tido na internet tem tido com a motivação correta. Quantos da nossa geração têm se aproximado da presença, não pela comida que o Pai tem para nos dar, não pelos ensinamentos que Ele tem a nos entregar, mas pelo título, pelo prestígio, pelo conforto, pelas bênçãos. Por isso tão necessário cairmos em si. Por isso tão necessário um genuíno avivamento em nossas mentes, em nossos corações. Que coisa tremenda. Quando aquele filho caiu em si, ele não lembra de nada disso. Mas ele lembra: ei, na presença do meu pai eu tinha uma boa comida. Meu Deus. Ele lembra da comida. E esse é o tempo de voltarmos nossos olhos para essa comida. Porque Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o tempo de nós voltarmos a nos relacionarmos com a presença de Deus. Pelos seus ensinamentos. Pelos seus princípios, apenas pelos seus ensinamentos. Compreendendo que os ensinamentos de Deus nos basta. Nos basta. Que tipo de fome você tem tido? Nós não podemos mais se relacionar com a presença do Senhor de corpo presente. Só de corpo presente. Nós precisamos voltar a se relacionar com a presença, com o nosso coração. Mais do que o nosso corpo, mas com o nosso coração. Com o nosso coração, não naquilo que Ele pode nos oferecer. Mas com o nosso coração naquilo que Ele pode nos ensinar. Sabe por quê? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra em meio à escuridão. Porque luz para o meu caminho são os teus ensinamentos. Porque saúde para as minhas medulas é a tua palavra. Quanto cristão enfermo. Quanto cristão padecendo. Quanto cristão comendo das migalhas que Satanás tem. Sabe por quê? Porque deixaram de ter fome e sede da palavra. Porque esqueceram que só a palavra é fundamental para a minha vida. Que só na palavra posso ter tudo o que eu preciso. Bênção nenhuma pode te completar. Bênção nenhuma tem o poder de te fazer feliz. Mas a palavra, nele, só nele, nós podemos verdadeiramente ser mais do que felizes, completos para a sua glória. Nós precisamos cair em si. Uma geração que precisa se voltar a Deus, apenas pela presença e pelos seus ensinamentos. Exatamente como aquele filho se levantou.
ele se levantou, não pelas bênçãos, mas pela presença e pela comida do Pai. Quantos filhos que olham para as suas vidas e ainda se sentem tão incompletos, tão insatisfeitos, e caem no engano que precisam de mais coisas para ser feliz. Não, querido. Você só precisa da presença e dos ensinamentos de Deus. Essa foi as duas coisas que fez aquele filho voltar. Pela presença e pela comida. E olha o que acontece do 19 ao 21. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. Até o 21, né? E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que ele se levanta então, porque ele lembra da comida do pai, da presença do pai. E ali ele tem um encontro com o pai. E eu entendo que ali é como se aquele filho falasse assim: ah, pai, eu estou aqui porque hoje eu entendo o quanto eu fui um insensato. Eu achei que as bênçãos poderia ser melhor do que a tua presença. Eu acreditei, eu me deixei ser enganado por isso. Mas eu estou aqui, pai, porque eu entendo. Eu voltei porque eu entendo que a única coisa que eu realmente preciso para ser mais do que feliz é da tua presença e da tua comida. Por isso eu voltei. Por isso eu estou aqui. Porque eu entendi que só na tua presença eu realmente posso ser mais do que feliz. Sabe, quando a gente lê Mateus, a gente vê que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe o que é tremendo? É que quando essa geração se levanta, quando essa geração realmente cai em si, e se volta para Deus pela presença, e também pelos seus ensinamentos, apenas por isso, é uma geração que passa a ser surpreendida, porque está escrito. É uma geração que passa a ser farta. É uma geração que passa a comer em fartura. Olha que coisa tremenda. Comer em abundância. Porque está escrito. E tudo que está escrito é real e verdadeiro. Não passará. Sabe o que acontece com esse filho? Que agora o coração já não está mais no título, não está no prestígio, não está no conforto. Mas agora o coração está apenas na presença. Só na presença. Porque ele fala que ele se contenta até em voltar como os empregados do pai. Você sabe o que acontece? Quando a nossa fome e a nossa sede passa a ser em fazer a vontade daquele que nos enviou, em se relacionar com a presença. Olha o que acontece no versículo 22 a 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começam a alegrar-se. Para aqui no versículo 24. Quando nós passamos a ter fome e sede de justiça, em fazer a vontade do Senhor, em se relacionar com a presença, automaticamente nós passamos a desfrutar de uma nova estação, daquilo que é real. E a estação de Deus para a igreja não é uma estação de escassez. Nós passamos a desfrutar de grande abundância, porque essa é a estação do céu.
Mas essa também é a estação para a igreja na terra. Porque 2020 é o ano de céus na terra. 2020 é o ano de nós desfrutarmos aquilo que já está pronto. 2020 é o ano de nós desfrutarmos de grande festa, de grande abundância, para que todos vejam que é a mão do Senhor quem faz. Olha o que acontece com aquele filho. Agora com um coração completamente diferente. Com uma motivação completamente diferente. Com uma fome completamente diferente. Não mais obstinado em si mesmo. Não mais amante de si mesmo. Sabe o que acontece? Sem ele pedir. Porque eu creio que para aqueles que têm amado a Deus, para aqueles que têm feito da presença de Deus o seu bem maior, até o que não pede, lhe será acrescentado. E essa é a estação disso. 2020, essa é a estação que para aqueles que amam a Deus, que têm se relacionado com a presença, até aquilo que não pediu vai ser acrescentado. E até aquilo que o filho não desejou e nem pediu, foi acrescentado pelo pai. A Bíblia diz que o pai lhe dá vestes, não só nova, mas a melhor roupa. Meu Deus! O que Deus tem para mim e para você é o melhor. Você sabe o que é? O que significa quando o pai coloca a melhor roupa naquele filho? Vestes novas. Vestes novas tem a ver com alegria, com um novo tempo, não mais do choro, não mais da vergonha, mas agora um tempo de alegria, um tempo de regozijo. E aí, como se não bastasse isso, a Bíblia diz que o pai lhe dá um anel. Anel aponta para a autoridade de Deus na nossa vida. Somos filhos. Somos raça eleita, raça escolhida. E aí a Bíblia diz também que aquele pai coloca sandália. Você sabe o que é sandália? É separação. Somos separados para um propósito infinitamente maior e melhor do que tudo. Nós somos chamados, tem a ver com o nosso chamado, com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essas sandálias no pé tem a ver com a gente levar as boas novas. Nós somos escolhidos, só a igreja pode fazer isso. Só a igreja pode narrar para gerações vindouras quem é Deus, que privilégio é o nosso, em ser separado por Deus, para narrar para a próxima geração quem Ele é. E a Bíblia diz que Ele coloca sandálias no pé. Quer dizer, Deus troca o luto pela alegria, entrega a autoridade, traz separação e fecha com uma mesa posta. Porque aquele pai também prepara um banquete para aquele filho, com uma mesa posta com o melhor em abundância. Meu Deus! Uma mesa posta, uma mesa farta. O que Deus tem para você é isso, uma mesa farta. E a Bíblia diz que aquela casa, a casa daquele pai, ao receber aquele filho, estava em que, igreja? Em festa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa como o mundo está. Não importa o tamanho da calamidade que o mundo está. O tamanho da escassez que o mundo está. Eu digo a você que na casa de Deus a estação é estação de festa. É estação de festa, de grande abundância. Não haverá escassez no meio daqueles que amam a Deus. Quantos estão testemunhando nesse tempo de quarentena? Quantos têm chegado a mim e têm compartilhado? Pastora, olha, não tem me faltado nada. Pastora, olha, mesmo diante de tudo isso, eu tenho desfrutado do melhor de Deus. Como Deus tem cuidado de mim. Olha, pastora, até aquilo que a gente nem estava conseguindo fazer há tanto tempo. Incrível, exatamente nesse tempo de quarentena eu estou fazendo. Não é? Quantos nesse tempo de quarentena estão desfrutando de coisas que Deus tem, de promessas que eram lá atrás? Porque amam a Deus. Porque a estação que Deus tem para aqueles que o amam não tem nada a ver com a estação do mundo. Mas quantos que estão vivendo completamente contrário? Que hoje, ao invés de estarem desfrutando de bênçãos, de promessas, de cuidado, de provisão, estão padecendo.
necessidades básicas. E a Bíblia diz: eu nunca vi um justo que... Vamos lá, igreja. Onde estão os ensinamentos de Deus na tua vida? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mas quantos padecendo? Quantos filhos de Deus lá fora padecendo? Sendo envergonhados espiritualmente falando. Porque deixaram de se assentar na mesa do Pai, estão comendo migalhas. E hoje, ao invés de estar testemunhando coisas maravilhosas, mesmo em tempo de escassez, não tem testemunho nenhum para dar. Não tem nada para falar. Pelo contrário, só murmuram, só reclamam. E acreditam que não tem nada de bom. Ah, mas vou comemorar o quê, pastora? Olha para a minha vida. Ei! Se você olhasse para aquilo que você já tem, você descobriria o quanto você já tem tudo que você precisa. Você tem presença. E na presença do Senhor nós temos uma boa comida. Uma comida que nos deixa farto. Uma comida que nos deixa satisfeitos. Quando nós realmente temos fome e sede de justiça, de se relacionar com a presença, de se relacionar com a vontade de Deus, nós passamos a ser fartos. Aquele filho não esperava uma festa. Aquele filho não estava esperando uma veste nova. Aquele filho não estava esperando um anel. Aquele filho não estava esperando uma sandália. Mas era exatamente isso que o pai tinha projetado para aquele filho. Ei! Quando Deus olha para a minha geração, quando Deus olha para a igreja do nosso tempo, Ele tem projetado a mesma coisa que aquele pai projetou. A melhor roupa, um anel de selar, sandálias para cumprirmos o nosso chamado e uma grande mesa farta. É o que Deus tem para a igreja dos últimos tempos. A alegria, a autoridade, separação e uma mesa farta. De que mais nós precisamos? Quando nós passamos a ter fome e sede de justiça, nós passamos a desfrutar de infinitamente mais, de tudo que desejamos, de tudo que projetamos. Porque Ele é um Deus que tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em realizar o desejo do teu coração. Mas que o teu coração, mais do que a bênção, tenha prazer na presença. Na presença. Você está entendendo? Nós precisamos nos arrepender. 2020, há uma trombeta soando, há um som sendo liberado do céu para a terra. Por isso essa quarentena. Essa quarentena é para que a gente possa ouvir mais Deus. É para que a gente aprenda a ter ouvidos para ouvir, não aquilo que a nossa alma fala, mas aquilo que o Espírito tem a nos ensinar. E sabe o que Deus mostrou lá no meu quarto? Era como se fosse uma visão que Deus me deu. E nessa visão o Senhor me mostrou o pai de pé. Porque você sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando aquele filho se arrepende, de longe, o pai o vê. E sabe o que esse pai faz? Ele sai correndo em direção do filho para abraçar. Ei! O Deus que nós servimos não é um Deus vingativo, não é um Deus rancoroso, não é um Deus que tem prazer na nossa destruição. Mas pelo contrário, o Espírito Santo falou para mim lá no meu quarto: ei, filha, eu sou um Deus que estou numa grande expectativa em muito abençoar aqueles que são meus. 2020. Deus está de pé
numa grande expectativa de encontrar essa geração, de ir até essa geração. Uma geração que vai se voltar para Ele apenas pela presença e pelos seus ensinamentos. Apenas pela presença e pelos seus ensinamentos, pela palavra. E para esses, roupa nova. Você vai muito se alegrar. Você vai ter motivo de sobra só para se alegrar. O choro vai ficar para trás. O luto vai ficar para trás. A tristeza vai ficar para trás. Você vai andar de cabeça erguida, porque Deus não te fez para ser cauda, mas para ser cabeça. A autoridade no nome de Jesus, caminhando de céus abertos. Cheio da presença, cheio de autoridade para profetizar, para mudar cenários. Sandálias para cumprir o teu chamado e desfrutar daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Uma mesa farta. A casa do Pai está em festa. Se você não está enxergando isso, é porque a imaturidade tem reinado na tua vida. Se você não está conseguindo ver nada de bom nesse tempo de quarentena, se você está escasso, se você está até padecendo, eu quero dizer para você que Deus não tem nada disso para você. Porque Deus cuida dos seus. Ah, como cuida. Ah, como cuida. Nós vamos parar por aqui, porque semana que vem nós vamos estudar a vida do filho mais velho. É mais profundo do que hoje. É tempo da gente se arrepender. Qual tem sido a tua comida? A mesma de Jesus? Porque a comida de Jesus é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual tem sido a tua comida? Não mais se relacionar com Deus apenas de corpo presente, mas também com o nosso coração. E por último, não deixe que as tuas emoções te levem para longe da presença. Não deixe que a obstinação do teu coração te leve para longe da presença. Exatamente como aconteceu com aquele filho. Que o teu coração seja obstinado nele e só nele. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você entendeu essa palavra? Chega de imaturidade. Deseje hoje ser um filho maduro. Deseje ser um filho maduro. E a maturidade é fruto dos ensinamentos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar o louvor. E nós vamos ter um momento aqui com o Senhor. Um momento íntimo. Como aquele filho desejou ter. Se relacionar com o Pai agora, de maneira íntima. E não apenas de corpo presente. Essa é uma noite da gente permitir que o Senhor sonde o nosso coração. Sonde verdadeiramente. Qual tem sido a tua fome? Você tem fome e sede do quê? De fazer a tua vontade? Ou de fazer a vontade de Deus? Você tem tido fome e sede de se relacionar com a presença?
Ou você tem se relacionado com a presença apenas pelo conforto, pelo prestígio, pelo título, pelas bênçãos? Ou você está caindo em si, está compreendendo que a presença de Deus é tudo que você precisa para ser mais que feliz? E que o resto vai ser apenas um acrescentar. Mas o essencial da tua vida sempre estará na presença. E isso todos nós temos. Uma presença acessível. Uma presença disposta a muito nos abençoar. Um Deus que está numa grande expectativa em muito te abençoar. Em fazer com que você desfrute de uma nova estação. De uma estação completamente diferente da estação que o mundo está hoje. Feche teus olhos. E eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Eu quero orar pela igreja na terra. Hoje, nesse culto, nós precisamos permitir que Deus gere as mudanças que cada um de nós precisamos. Para que de fato a nossa vida seja uma vida debaixo de amadurecimento e não mais de tanta imaturidade. Pai Santo, nós queremos te agradecer pelos teus ensinamentos. Porque só nos teus ensinamentos nós podemos ser mais do que felizes. Porque só através dos teus ensinamentos nós podemos enxergar aquilo que não conseguimos. Só nos teus ensinamentos nós podemos ser verdadeiramente libertas. Libertas de nós mesmos. Só nos teus ensinamentos nós passamos a desfrutar de coisas maiores, de coisas melhores. Daquilo que o Senhor preparou. Santo Deus, em nome de Jesus. 2020 é o ano de um genuíno avivamento. 2020 é um ano de cairmos em si. Não mais a imaturidade. Não mais sermos dirigidos pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções nos levam para longe da presença. As nossas emoções geram destruição. Pai, nós queremos orar por nós, pela igreja na terra. Nós não podemos mais ser obstinados em nós mesmos. Nem mesmo ser amantes de nós mesmos, como aquele filho pródigo foi. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a cairmos em si nesta noite. Ajuda-nos a voltarmos da onde erramos, da onde caímos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a voltarmos para a essência da adoração. Ajuda-nos a relacionarmos com a Tua presença. Não pelos títulos, não pelo prestígio, não pelo conforto, não pelas bênçãos, mas só pela Tua presença. E pelos Teus ensinamentos. Porque para essa geração será farta, está escrito. Está escrito, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Pai, revela a Tua noiva, revela a Tua igreja. Que não importa como o mundo está, a estação do Senhor é diferente do mundo. O padrão do Senhor é diferente do mundo. Enquanto o mundo está escasso, há festa na tua casa. A festa no teu reino.
E o Senhor está na expectativa deste ano ir ao encontro de uma geração de verdadeiros adoradores que decidem adorar o Pai em espírito e em verdade, que decidem se relacionar com a presença, apenas pela presença e por fazer a tua vontade. Pai, na autoridade do nome de Jesus, para essa geração, assim como aconteceu com aquele filho que voltou, troca as vestes hoje. Troca as vestes hoje daqueles que estão se arrependendo. Dê roupas novas a esses. Tira a tristeza, tira a vergonha, tira o luto, tira o desânimo. Dê roupas novas. Derrama da tua alegria, derrama do teu óleo, derrama óleo de alegria. Dê um anel a esses, mostra a eles que eles são filhos. Porque está escrito que todo aquele que crê em Jesus Cristo foi dado o direito de nos tornarmos filhos. Você é filho, você é filho, você é filho. Restaura a identidade desses. Você é filho. Coloca sandálias nesses esta noite. Você é escolhido, você é chamado. Mesmo que você se ache tão improvável, mas Deus é especialista em escolher aqueles que são improváveis, aqueles que são loucuras para o mundo. É a escolha certa aos olhos de Deus. É Deus que te escolhe, é Deus que te chama. Por isso não temas. E por último, faz esses verem que há uma mesa posta. Há uma cadeira para você nessa mesa, meu amado. Há uma cadeira para você, minha amada. É tempo de você sair daí, parar de comer migalha e se assentar nessa mesa. Se assente na mesa em nome de Jesus, porque do melhor o Senhor postou essa mesa. Há uma mesa posta, há uma mesa posta, há uma mesa posta em abundância, em abundância, em abundância. Mas para aqueles que são maduros, para aqueles que se relacionam com a presença, para aqueles que se relacionam com a vontade de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, restaura isso no meio do teu povo, restaura isso no meio do teu povo. Troca a imaturidade pela maturidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela tua comida nós estamos aqui. Pelos teus ensinamentos nós vamos te servir. Pelos teus ensinamentos nós vamos viver para ti. Pelos teus ensinamentos, pela tua vontade, nós nos colocamos na tua presença, porque reconhecemos que na tua presença há abundância de pão. Dá-nos fome e sede de ti. Dá-nos fome e sede da tua palavra. Dá fome e sede para a tua noiva, para a tua igreja, dos teus ensinamentos. Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede da tua palavra, da tua palavra, da tua palavra. E então essa geração será surpreendida. No nome de Jesus. Restaura isso, Pai.
Receba o amor do Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o olhar do Pai. Vem. Vem. Vem, igreja. Vem, igreja. Se levanta, igreja. Se levanta, igreja. Se levanta, igreja. Se levanta, igreja. Se levanta. É tempo de uma nova caminhada, de um novo se relacionar com a presença. Se levanta e venha, não temais, apenas venha. E receba esta noite o abraço do Pai, o amor do Pai, para com a tua vida, no nome de Jesus.